Vamos seguir porque, ainda falando do Congresso Nacional, de Hugo Mota, da presidência da Câmara dos Deputados, em uma semana marcada por cobranças do Congresso para que o governo corte gastos, deputados e senadores agiram na direção contrária ao seu próprio discurso. Quem vai nos explicar é justamente o André Anelli, que continua conosco aqui no 3 em 1, vai trazer exatamente quais projetos são esses que elevam as despesas e renúncias fiscais da União. Hein, Anelli? Conta pra gente. Bem-vindo novamente. Obrigado, Kobayashi. São vários exemplos. O primeiro deles vem do Senado. Os senadores acabaram aprovando um projeto de lei que equipara deficiência à fibromialgia. A fibromialgia agora, por essa medida, passa a ser equiparada como uma deficiência e, com isso, aqueles que têm essa doença, que gera uma infecção generalizada, dor generalizada e que ainda não tem cura, essa doença agora passa a ser tratada como deficiência e os doentes com esse diagnóstico, então, de fibromialgia, eles acabam tendo os mesmos direitos de quem tem deficiência, a exemplo do BPC, que é o benefício de prestação continuada, geralmente de um salário mínimo. E, além do mais, acabam tendo também os mesmos benefícios fiscais das pessoas com deficiência. Um dos exemplos é justamente a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em carros, na compra de automóveis 0 quilômetro. Por isso até que os carros comprados, então, por pessoas com deficiência são muito mais baratos do que os carros comprados pelos demais públicos, benefício que será transferido também a pessoas com fibromialgia. Esse projeto de lei já vai à sanção presidencial, porque já havia sido aprovado também na Câmara dos Deputados. E aí, outras medidas que vão tramitando também no Congresso Nacional, na Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, existe um debate a respeito de um piso salarial para aqueles funcionários da limpeza pública, os chamados garis, para que eles recebam R$ 3.036. Esse seria o piso, equivalente a cerca de 2 salários mínimos e que iria impactar diretamente nas contas públicas. E uma outra questão, essa outra tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, é um piso salarial mínimo de R$ 13.600 para médicos e também cirurgiões dentistas. E mais, essa medida que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos ainda prevê que o governo federal faça um pagamento de equiparação a estados e municípios para garantir que esses profissionais vão receber esse piso mínimo de R$ 13.600 em qualquer localidade do Brasil, caso as prefeituras ou os governos dos estados não tenham condições de pagar. Aí, então, o governo federal iria, de certa forma, inteirar esse restante para garantir o cumprimento do piso mínimo. E, além desses exemplos, né, Kobayashi, a gente destaca aquele que é muito controverso e que ganhou muita popularidade ao longo dos últimos dias, justamente o fato do aumento do número de deputados federais de 513 para 531, aumento de 18 deputados federais, que, de acordo com a própria mesa diretora da Câmara dos Deputados, vai custar quase 65 milhões de reais aos cofres públicos. Então, são diversas medidas de aumento de gastos no mesmo momento em que o próprio Congresso Nacional faz pressão para que o governo federal diminua os gastos, mas, em contrapartida, não apresenta soluções ou aprova medidas que vão, na verdade, aumentar os gastos para o poder público. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, diretamente de Brasília. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade. Zé, o Anelli trouxe aqui vários projetos que estão andando, passando por comissões, sendo aprovados, e a maioria desses projetos ligados a algumas corporações interessantes, né? Isso aí é trabalho, fruto do trabalho do lobby também, que corre aí em Brasília, hein, Zé Maria? Como é que você vê? Sim, o lobby está muito forte em cima do Congresso Nacional. Houve uma mudança, né? Os lobbies antigamente eram no executivo. Cada ministério, o grupo de lobista e tal. Com o empoderamento do Congresso Nacional, as empresas, elas têm especialistas e analisam muito bem. Foram levadas para o Congresso. E lá as frentes parlamentares funcionam como esse lobby. E é um lobby positivo até, né? Porque leva aos deputados e senadores conhecimento sobre cada ação, sobre cada momento. Mas é claro que os setores estão defendendo o seu lado, né? Cada um tem a sua defesa. E é isso que está aumentando.
Esse debate aí, que o Anelli trouxe muito bem, nos leva a uma compreensão do quadro político brasileiro como contraditório. É o Congresso Nacional evitando o aumento de impostos, porque os lobbies, e volto a dizer, lobbies positivos, impedem. 5 frentes parlamentares fecharam contra a possibilidade de aumento de arrecadação. Então não há possibilidade de aumento. Será derrotado. Eu falei isso aqui no mês passado, que o IOF ia ser derrotado e tal, porque essas frentes fecharam, 5 frentes. Então, assim, não tem arrecadação. Mas, ao mesmo tempo, os lobbies corporativos conseguem empurrar projetos para aumentar gastos, para criar uma nova fila de gastos, uns gastos até orgânicos, que vão continuar independente do governo, né? E aí leva a esse raciocínio geral. Mas e aí? Que regime nós estamos vivendo? Esquisito é esse? Que o Congresso gasta 59 bilhões de reais em emendas parlamentares, só em emendas parlamentares. O governo não tem isso para gastar discricionariamente, né? Porque os gastos são engessados. Então, o presidente Lula, como presidente, não pode usar 59 bilhões para distribuir por aí. O Congresso pode. Mas o Congresso, que faz o orçamento e executa o orçamento em 59 bilhões, não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. Não é responsabilidade legal dos contratos e também não tem responsabilidade de equalizar. Então, a ideia, já que é assim, é atualizar e adequar o governo brasileiro. Estão dizendo por aqui de que existe o parlamentarismo, existe o presidencialismo, existe o semipresidencialismo, existe o brasileirismo, porque ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Então, é a hora de sentar e colocar logo uma possibilidade do semipresidencialismo, né, que é a tendência, e aí o Congresso ganharia responsabilidades. É preciso dar responsabilidades quando se adquire poder. Fala aí, Gani. Olha só, o Zé toca em alguns pontos bastante importantes e, Koba, o grande problema é que o Brasil virou moda falar em corte de gás como solução, e eu concordo com esse discurso. O problema é que todo mundo adora falar em corte de gás, só que para os outros. Então, o Congresso não quer fazer a sua parte, então exige corte de gás, e eu vou concordar muito com as críticas que o Piperno traz aqui, mas também é o primeiro a aumentar lá o número de deputados, número de senadores, pedir mais emendas, pedir mais privilégios. O Poder Judiciário também fala em corte de gastos, mas consome 1,6% do PIB. O Poder Executivo fala em corte de gastos, mas não quer reduzir o próprio gasto da máquina pública, pelo contrário, aumenta cargos comissionados. Os empresários também falam em corte de gastos, falam que o Estado brasileiro é muito grande, mas também pedem subsídios. Ou seja, a gente tem um problema que é crônico e estrutural. E é claro que corte de gastos é algo impopular, exige sacrifício. Vou pegar um exemplo aqui para tangibilizar. Na sua casa, quando você fala o seguinte, vamos cortar gastos, significa cortar despesa com restaurante, significa cortar a viagem. Ninguém gosta de corte de gastos. Legal é gastar. Mas é necessário, e só tem um jeito do Brasil sair dessa. Quer dizer, é ter um pacto na sociedade brasileira, onde todo mundo, toda a sociedade vai acabar pagando pelo corte de gastos, uma espécie de plano real fiscal. Caso contrário, a gente não vai sair disso, a dívida pública vai continuar subindo e uma hora a gente vai pagar essa conta. Só que quando essa conta chegar, ela vai chegar muito mais cara e vai onerar todo mundo. Fala, Segré. Eu tenho a sensação de que o Congresso está querendo fritar o governo, porque todos esses aumentos, muito provavelmente o governo vai ir de novo ao STF dizendo não tem a complementação de onde vai vir o dinheiro. E aí o STF vai parar rapidamente isso, como já aconteceu com a remuneração da folha de pagamento. Mas vejam só, se o Congresso fizer isso e decretar uma lei, o Poder Executivo certamente vai vetar a lei. Quando vetar a lei, o Congresso terá, a partir da oposição, claro, e alguns partidos do centro, uma chance de contar para a sociedade, está vendo? Meu partido, queria aumentar o teu salário e o governo não quis, o presidente vetou. Mas também tem a outra coisa. Pensa que desses 7 ou 8 partidos que entraram agora com o STF para brecar
a alternativa do governo de parar a PDL, o projeto de legislativo, o decreto legislativo, 3 desses 7 ou 8 são da base aliada. Ou seja, tem partido da base aliada que está indo contra o governo. E agora vem a outra. O governo está criticando com lógica que o Congresso está aumentando as despesas. Mas olha o que aconteceu com essa situação dos pescadores. Tem cidades em que toda a população ativa acima de 18 anos é pescador. Então tem um monte de fraudes que poderiam ser evitadas, que são responsabilidade do Poder Executivo, nesse caso através do INSS, que continua gastando. Então agora virou, todo mundo gasta, pega um pouquinho daqui e gasta. Isso vai ser uma bomba que vai explodir em algum momento fiscalmente para esse governo ou para o próximo. Dá na mesma. Quem vai pagar a conta somos todos nós. Para fechar, o Fábio Piperno. Eu vou concordar com o meu amigo liberal Alan Gani em relação ao comentário que ele fez. É óbvio, está mais do que escancarado, que todo mundo gasta. Agora, a questão é que há um discurso cínico. O discurso cínico leva alguns setores a apontar o dedo para o outro. Tem uma hipocrisia no Congresso aí? Muita hipocrisia, porque é o seguinte, se você juntar PT, PSOL, enfim, PCdoB, os aliados, isso não dá 25% do total, por exemplo, lá da Câmara. São partidos, o PT tem 65 deputados, o PSOL tem lá uns pingadinhos, PSOL mais rede 14, aí o PCdoB um pouquinho, então mal chega a uns 110 e tal, não dá. Então, é evidente que sozinho eles não vão aprovar nada. Eles vão precisar, qualquer coisa que eles queiram aprovar, precisa de apoio, por exemplo, lá do Centrão. Muito bem. Agora, quando o mesmo Centrão, mais a direita, e aponta o dedo e fala o governo é gastador, estão mentindo. O correto seria dizer, nós somos gastadores, talvez. Até porque tudo isso aí que o Anelli falou, e mais um monte de coisa que a gente aponta todo dia, são gastos que muitas vezes nascem do desejo e da iniciativa de, por exemplo, parlamentares que fazem parte dessas frentes amplas, às vezes de mais de 300 parlamentares que ficam em todos os microfones apontando para o fato de que o governo tem que cortar gastos, mas corta os gastos deles. Os nossos podem aumentar à vontade. Fala, Gani. Só complementando o que o Piperno falou, o Paulo Guedes, uma vez num podcast, ele falou o seguinte, chegou lá, é de esquerda, é de direita, todo mundo adora uma boquinha. Ninguém quer ouvir falar em corte de gastos. E no Pânico, essa semana, teve o deputado estadual, o Siqueirinha, né, o Leonardo Siqueira. Léo Siqueirinha, e ele falou o seguinte, muita gente vai lá na tribuna e fala, olha, não, tem que cortar gasto. Na hora do vamos ver, da votação, ele falou, eu mais uns 2 ou 3... que optamos pelo corte de gasto. Na hora do vamos ver, ninguém quer cortar. Ótimo exemplo. Nelson, que conhece bem o tema. O que aconteceu em relação aos cargos, os novos cargos aprovados para o TJ aqui em São Paulo? 1.300 cargos aprovados pelos deputados estaduais de São Paulo, numa votação que durou 53 segundos. Coisa de Guinness Book. Só que aí eles vão pegar os microfones aqui da Jovem Pan, temos que cortar gasto. Bando de mentirosos. Teve até um movimento de liberais aí que votou pelo aumento da taxa judiciária, praticamente dobrando em alguns casos e criando outras em outras também, viu? Nós vamos seguir agora, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Direto de Brasília, informações quentes e muitos debates aqui no 3 em 1. A gente já volta.